Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal e leia o meu livro, A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. E se você já é inscrito aqui no canal, saiba que agora você pode se tornar um membro do canal. Por meio dessa opção, você apoia o canal selecionando uma entre as 3 opções de assinaturas disponíveis, na contrapartida do recebimento de benefícios e conteúdos exclusivos correspondentes à opção selecionada. Saiba mais clicando no botão Seja Membro e conheça essa nova forma de apoiar o canal que oferece um retorno proporcional ao tamanho do seu apoio. E, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana, cuja narrativa alcança a época de 2000 AS. E, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A cup of coffee in the morning. O fio da história. Nos últimos séculos do terceiro milênio AEC, os semitas já estavam convenientemente instalados no crescente fértil, ao mesmo tempo em que os arianos davam continuidade a uma intensa migração que irradiava para todas as direções, principalmente para o sul civilizado e para o oeste europeu, onde eles avançavam sobre regiões nas quais a outrora civilização do Danúbio quase floresceu. Por volta de 2200 AEC, as incursões arianas já permeavam boa parte da Ásia Central e do território europeu, principalmente em regiões onde, séculos mais tarde, surgiriam as potências arianas da Grécia e de Roma. E no decorrer da Era de Ares, a substituição étnica nas regiões civilizadas seria levada a cabo e concluída. Tal fato se confirmaria por meio da ascensão dos gregos e romanos na Europa e de persas e védicos na Ásia Central, todos descendentes dos povos arianos vindos do norte. E se os descendentes dos arianos conquistariam regiões da Europa e do Vale do Indo, os semitas dominariam o Oriente Médio e o norte da África. Nesse sentido, verifica-se ao longo de toda a Era de Ares uma reorganização territorial, política e social dos povos, a qual era frequentemente conduzida por meio de atitudes beligerantes. Ilustra bem esse novo padrão bélico da Era de Ares a mudança de comportamento do Egito agrário da Era de Touro, que, na Era de Ares, assume uma postura militarizada frente ao Império Hitita pelo controle dos corredores comerciais do Oriente Médio. E, se por um lado os povos semitas que começavam a se destacar no Oriente Médio no alvorecer da Era de Ares daria origem às nações árabes islâmicas e aos judeus sem pátria dispersos pelo mundo que durante boa parte da Idade Média estariam na vanguarda do conhecimento civilizacional, por outro lado, Grécia e Roma seriam os alicerces sobre os quais se ergueriam as poderosas nações europeias do período da Renascença, as quais, por sua vez, se envolveriam com o Iluminismo e a Revolução Industrial na sequência dos séculos. Dessa forma, quando puxamos o fio da história, verificamos como as sucessivas gerações dos descendentes dos antigos arianos e semitas do início da Era de Ares se desenvolveram, de forma que sua língua e sua religião acabaram alcançando e influenciando quase todas as regiões, nações e povos do planeta. As ondas de expansões humanas sobre o planeta. É curioso perceber como arianos e semitas, vindos de fora da região onde se encontrava o núcleo civilizacional em 2000 AEC, conquistaram e transformaram o mundo. Juntos, esses conjuntos de povos promoveram a última grande onda expansionista de seres humanos pelo globo. A primeira grande onda da expansão humana, que aconteceu muito antes do surgimento do Homo sapiens, teve início há cerca de 2 milhões de anos antes do presente e foi liderada pelo Homo erectus.
Nessa primeira onda de dispersão, o ser humano abandonou a África pela primeira vez e alcançou terras tão distantes quanto a Indonésia. Foram necessários cerca de 2 milhões de anos para que esses humanos arcaicos saídos da África conseguissem se espalhar por grande parte da Eurásia. Bem mais tarde veio uma segunda onda de expansão, que aconteceu quando o Homo sapiens também tomou a iniciativa de sair do continente africano, há cerca de 150 mil anos antes do presente, um pouco antes da última glaciação começar a se formar. E dessa vez, a segunda expansão foi mais rápida e alcançou terras ainda mais distantes, com os sapiens chegando até a Oceania e ao continente americano. Por fim, há cerca de 5 mil anos atrás, teve início uma terceira onda expansionista, que, assim como a segunda, foi ainda mais rápida que a anterior, e nesse caso tendo ocupado os últimos cantos do planeta que ainda não haviam sido alcançados pelas ondas migratórias anteriores. Mas essa terceira onda expansionista, ao contrário das demais, não partiu do continente africano, mas sim das regiões ao redor do Mar Negro e do Oriente Médio. E a partir dessa esquina do mundo onde Europa, Ásia e África se encontram, essa onda cobriu o planeta inteiro. Mais precisamente, essa onda havia tido início por volta de 3500 AEC, quando os primeiríssimos grupos de semitas saídos da Península Arábica começaram a chegar no Crescente Fértil. Ao mesmo tempo em que os primeiros grupos arianos saídos das estepes ao norte do Mar Negro começaram a avançar ao longo do Vale do Danúbio, enquanto seguiam em direção ao interior do continente europeu. 5 séculos mais tarde, os semitas começaram a se assentar no Levante, que eles passaram a chamar de Canaã, ao mesmo tempo em que os arianos avançavam com suas bigas de 2 rodas sobre as regiões do norte e do centro da Europa, oportunidade na qual a pacífica civilização do Vale do Danúbio foi varrida da Europa. O fim da unidade indo-europeia. Tudo indica que, após cerca de 3 longos milênios habitando as estepes da Eurásia e as regiões mais ao norte do Vale do Danúbio, as populações arianas cresceram muito, de forma que uma superpopulação teria se defrontado com a falta de recursos, de alimentos e de espaço, gerando desentendimentos entre os grupos que coexistiam nessas regiões. Esse cenário, associado às alterações climáticas introduzidas pelo Holoceno Climático Ótimo, que, no norte da África, culminou com a formação do deserto do Saara, teria despertado a necessidade dessas populações arianas migrarem para novas regiões. As culturas estabelecidas nas estepes russas constituíam uma sociedade rude, de vocação guerreira e militar, a qual havia domesticado o cavalo e tinha tido um histórico de longo domínio sobre as práticas agrícolas e de criação de animais. Tendo sido bem-sucedidos nessas práticas, aconteceu que as populações arianas cresceram até o ponto de, eventualmente, fragmentarem-se em tribos. Na medida em que cada vez mais novas tribos iam surgindo, a disponibilidade de espaços começou a diminuir. Os arianos compunham diferentes culturas, distribuídas em inúmeros assentamentos e em incontáveis tribos, sendo que cada uma dessas distintas unidades contava com diferentes líderes, de forma que devemos supor que, da mesma forma, eram muitos planejamentos considerados, com alguns líderes talvez desejando migrar com seu povo para o oeste, rumo à Europa, enquanto outros, eventualmente, teriam planejado migrar com sua tribo em direção às terras civilizadas ao sul. Ao mesmo tempo, de certo alguns grupos devem ter especulado sobre as possibilidades que o esperavam a leste, ao passo que outros, possivelmente, devem ter desejado desbravar as incógnitas terras geladas do norte, enquanto que outras populações devem simplesmente ter desejado permanecerem na região. As evidências indicam que teria sido justamente dentro desse contexto que teria tido início a fragmentação da unidade ariana falante do indo-europeu,
por volta de meados do terceiro milênio AEC. A parte da população ariana que manteve-se estacionada nas estepes deu origem aos balto-eslavos. Os grupos que migraram para o oeste dariam origem aos ítalo-celtas, nórdicos germanos, trácios e micênicos na Europa. Os descendentes dos arianos que seguiram para o sul dariam origem aos hititas, armênios e medos, que se fundiriam com as populações civilizadas do sul. Os descendentes dos grupos que seguiram para o norte dariam origem aos bálticos. Os que seguiram a leste dariam origem aos tocarianos, embora seja desconhecido o motivo pelo qual os arianos não continuaram avançando sobre o território chinês. Talvez o deserto de Taklamakan, onde foram encontradas múmias tocarianas, tenha desestimulado os arianos a avançar. Por outro lado, é possível que tenha sido tentada uma invasão ariana, mas nesse caso ela teria sido contida pelos chineses. De qualquer forma, os tocarianos limitaram-se à porção oeste do território chinês, até serem subjugados pelos Uigur, povo de origem turca, já por volta do século VIII da nossa era. A mitologia e a religião da Era de Áries. A vocação de Áries para iniciar novos ciclos parece se confirmar quando verificamos que essa era testemunha o surgimento de novos povos, novas culturas, novas religiões e novas línguas, muitas das quais perdurariam firmemente até os tempos presentes. Esse seria o caso, por exemplo, da entrada em cena dos povos semitas e arianos, da ascensão da cultura greco-romana que serviria de base para a posterior cultura contemporânea ocidental, do surgimento do personagem bíblico Abraão, a partir do qual derivariam novas religiões, do florescimento das religiões védicas e persa e, por fim, do desmembramento das línguas da família indo-europeia, de onde sairiam línguas como o sânscrito, o grego, o persa, o inglês, o irlandês e o português, entre tantas outras. A religião e a mitologia dessa era revelam-se imbuídas de fortes valores de masculinidade e de inclemência, padrões esses que se manifestam, por exemplo, no comportamento severo e belicoso do Deus abraâmico do Velho Testamento, que exige desse patriarca o sacrifício do próprio filho no lugar de um carneiro, o símbolo de Áries. Foi nessa era que o profeta Moisés quebrou violentamente o bezerro de ouro, indicando que os valores religiosos da Era de Touro tinham chegado ao fim. Foi também durante a Era de Áries que os persistentes valores matriarcais do interior da Europa foram subjugados e substituídos pelos valores patriarcais arianos e semitas. Foi quando também surgiram os mitos dos heróis masculinos e viris, os quais se ligam ao surgimento dos soldados espartanos, dos atletas dos Jogos Olímpicos, que surgiram durante essa era, e dos gladiadores das arenas romanas. Por fim, desde o início da sequência Era de Touro, Era de Áries, têm sido introduzidos cada vez mais elementos mitológicos na nossa narrativa cronológica. Nesse sentido, em todos os pontos da saga humana que envolve citações a narrativas e personagens mitológicos, tal fato não reflete nenhum tipo de convicção religiosa. Sua citação se faz importante apenas no sentido de situarmos o personagem ou evento mitológico dentro do contexto histórico no qual ele esteve inserido. Dentro desse entendimento, o fato de um personagem ou evento, religioso ou mitológico, não encontrarem correspondência no ambiente histórico tem pouca importância, uma vez que sua citação situa cronologicamente, se não a aparição do personagem ou fato, a origem do mito. Acreditar se os ancestrais mitos religiosos de fato existiram ou não é uma questão individual que envolve a fé de cada um. O nosso interesse aqui limita-se exclusivamente em situá-los no tempo, com a estrita finalidade de conseguirmos uma ampla avaliação do cenário histórico, mitológico
e religioso no qual estiveram inseridos. A saga humana em 2160 AS. Ao longo dos 2 séculos anteriores, um novo governo começou a ser citado nas antigas inscrições sumérias. Essas inscrições faziam referência a Maharshi, que se localizava em algum lugar a leste do Elam, no Planalto iraniano. Os cientistas do nosso tempo costumam associá-la à cultura Giroft, um grupo de sítios arqueológicos que é usualmente identificado como uma civilização independente da Idade do Bronze, com arquitetura e língua própria, intermediária entre o Elam, a oeste, e Harappa, a leste. Ao que tudo indica, Maharshi, ou Giroft, desempenhou um papel apenas coadjuvante na história durante o seu apogeu, que parece ter se dado mais ou menos no intervalo de tempo entre 2300 e 1900 AS. As evidências demonstram que a cultura Giroft, que parece se associar a Maharshi, também fazia uso de um sistema de escrita, a qual muito se assemelhava à escrita elamita, e ambas mantêm-se indecifradas até os dias de hoje. Outra localidade coadjuvante que também existiu nessa época, próxima àquela região, foi a cultura Helmand, que floresceu no sudoeste do Afeganistão. Tendo essas regiões civilizadas como pano de fundo, a Era de Ares já começava sob o efeito de um período de fortes alterações climáticas, numa época em que o Egito começava a atravessar o primeiro período intermediário. Essa foi uma época de esvaziamento do poder econômico dos faraós, associada a um turbulento período de seca e fome, que foi acompanhado de discórdias e disputas armadas pela sucessão no poder entre os nomarcas. De maneira parecida e ao mesmo tempo, a Suméria terminava a travessia do período acadiano da sua história, época na qual as cidades-estados independentes sumérias haviam sido subjugadas, primeiro pelo poder militar de Sargão da Acádia e depois pelos invasores arianos Gutes ou Gutianos, um povo nômade vindo do norte e que habitava a leste dos Montes Zagros e ao sul do Cáucaso, na região onde hoje se encontra o território da Armênia. Não existem muitos registros sobre os Gutes, de forma que os estudiosos não sabem muita coisa sobre eles. Mas a julgar pela época em que chegaram à Mesopotâmia e à sua região de origem, é quase certo que eles também fossem arianos falantes de uma língua indo-europeia ou mesmo anatólica. E, enquanto o Egito e a Suméria atravessavam um período de fortes turbulências sociais, na distante Europa Ocidental, o circo megalítico interno de Stonehenge era erguido, ao mesmo tempo em que, na longínqua América do Sul, Caral, a mais antiga civilização do continente americano, atingia o fim do seu apogeu e começaria a declinar. Na sequência da passagem do tempo, a Suméria testemunhou o início do período Ur-III, também chamado de Renascimento Sumério, quando as cidades sumérias tentaram se reerguer ao fim dos turbulentos tempos do período acadiano, embora a região estivesse se tornando cada vez mais semita do que suméria. A época de transição entre o terceiro e o segundo milênio AEC era um tempo no qual semitas falando a semítica língua acadiana ascendiam ao poder nas cidades da Mesopotâmia. E em consequência das mesmas alterações climáticas que castigavam o Egito, a forte seca também alcançou a região da Mesopotâmia, o que levou a um aumento na salinidade da terra, de forma que a produção agrícola ficou comprometida. Foi quando a população suméria começou a declinar e a migrar para outras regiões em busca de maior fartura. Teria sido dentro desse contexto histórico que, segundo a versão massorética do Gênesis, o patriarca Abraão teria vivido entre os anos de 2160 e 1984 AS. Segundo a narrativa bíblica, Abraão deixou a cidade suméria de Ur, no sul da Mesopotâmia, rumo às terras de Canaã, no Levante, e de lá ele alcançou o Egito.
A julgar pela cronologia bíblica e com base no texto massorético, a chegada de Abraão e sua família ao Egito deve ter acontecido em uma época próxima ao fim do primeiro período intermediário. Ainda segundo a versão massorética do Gênesis, foi também nessa época que Noé, nascido naquela marcante época de 3050 AEC, veio a falecer, já por volta de 2100 AEC, época que Abraão já tinha nascido. Em 2000 AEC, numa época em que a civilização minoica atingia o seu apogeu e começava a construir os primeiros suntuosos e afamados palácios da ilha de Creta, e que as antigas versões do Épico de Gilgamesh começavam a ser escritas nas cidades sumérias, a população mundial atingia a marca de 50 milhões de pessoas. Essa estimativa incluía ainda uma destacada população que, por volta dessa época, já estava assentada nas regiões da Mesoamérica, e a qual estava fazendo a civilização olmeca começar a florescer nesses tempos. Essa estava sendo a segunda mais antiga civilização a surgir no continente americano. E, antes que o milênio chegasse ao fim, os olmecas legariam o seu avanço civilizacional para os maias, os quais surgiriam 8 séculos mais tarde, numa época em que os olmecas já estariam declinando. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se de que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana. E se você quiser, apoie o canal tornando-se membro, selecionando uma entre as 3 opções de assinatura. Valeu, galera, uma boa semana pra gente, aquele abraço e até o próximo vídeo!